Meu nome é Gustavo Lacerda, eu sou pastor da comunidade Rizoma, falo aqui desse lugar, esse é o chão que eu piso, sou um pastor evangélico, então, paz do Senhor, graça e paz a todos, mas bom, estamos num lugar de espaço de diálogo interreligioso. O que quer dizer isso? Haverão disparidades da forma de cada um que lidar com o sagrado. E está tudo bem, é isso mesmo. Uma das coisas que eu gostaria que encontros como esse promovessem é que nós percebêssemos que temos muito mais similaridades do que diferença, que nós nos afastamos ou julgamos a forma que o outro lida com o sagrado, muitas vezes sem sequer conhecer com profundidade aquilo, porque se a gente parar e deixar o nosso preconceito um pouquinho de lado, perceberemos que muitas coisas nos unem. Eu, como pastor evangélico, estou aqui do lado do meu irmão Karim, e eu chamo ele de irmão porque ele é meu irmão nessa caminhada. A forma que ele manifesta a espiritualidade dele e a forma que eu manifesto a minha são distintas, mas nós temos o mesmo querer, nós temos o mesmo desejo de lidar e reconhecer o sagrado. Então, esse eu acho que é um dos passos que são fundamentais para a gente quebrar alguns preconceitos, tá? Eu estava comentando que eu tive o privilégio de trabalhar com a família real do Catar durante um bom período. Isso me abriu oportunidades que a maioria das pessoas não tem, que é participar da intimidade de uma família muçulmana, e não só de uma família, mas de toda uma entourage, de toda uma dinâmica de vida, de serviço, de operacional, vamos colocar assim, e eu fiquei muito surpreso. Já disse, vou repetir, vocês me ouvem, quem me conhece, ou já ouviu e vai ouvir isso várias vezes. Eu sou um pastor cristão, evangélico, tenho 30 anos de evangelho, vamos dizer assim, e eu posso dizer para vocês que eu aprendi a servir numa comunidade muçulmana. Eu aprendi a servir com o Islã. Por quê? Porque, na verdade, eu não esperava algumas coisas da comunidade, a comunidade foi me surpreendendo e me mostrando quanto de incomum nós tínhamos. Estava contando uma história que uma vez eu fui encontrar alguém da família real, direto, uma linhagem direta, ou seja, 8º lugar, realmente é uma pessoa na escala importante, e ao me receber, uma coisa que eu esqueci de falar até da outra vez, ele estava para me receber. Eu sou uma pessoa que eu chego antes nos locais, eu não gosto de atraso, e eu cheguei antes, e ele estava antes do horário que eu cheguei, ou seja, se eu cheguei 15 minutos antes, ele pelo menos estaria ali 16 minutos para me esperar. E quando eu cheguei, ele abriu a porta do restaurante, perguntou onde eu queria sentar e o que eu gostaria de comer, e sempre foi me dando a primazia de tudo. E você está falando de um sheik com uma importância muito grande naquela estrutura, na estrutura religiosa, na estrutura econômica, na estrutura social de um país. E ele me tratava como se eu fosse mais importante que ele. E aquilo me constrangeu de uma maneira engraçada, né? Pela gente, é engraçado nós ficarmos constrangidos pela pessoa estar sendo tão educada, tão carinhosa, tão acolhedora, mas é realmente porque eu não esperava isso. Até me constrangeu tanto ao ponto de eu chegar e falar para ele que estava constrangido com a postura dele. E a resposta dele foi assim: nós, muçulmanos, nós do Islã, nós queremos cuidar do outro. Nós estamos aqui para servir você, meu irmão cristão. Foi a resposta que aquele homem me deu. E quando ele disse isso, e eu falei, eu aqui como seu irmão cristão, isso eu entendo, isso para mim é evangelho. Eu também estou aqui para servi-lo da melhor maneira possível. E dentro dessa dinâmica em amor e de amor, foi quando começou a minha caminhada ao lado da cultura, riquíssima cultura do Islã, da cultura muçulmana, com esse povo do dia a dia. E esse momento que eu achei que fosse um momento parado no espaço-tempo, não. Era a postura diária de todos aqueles que lidavam comigo. E assim, nesse atrito, eu fui me tornando um cristão melhor. Então eu devo muito a essa comunidade, falo com muito afeto, com muito carinho. E hoje
nós teremos a oportunidade de ouvir o Karim, que ele fala de dentro, ele fala com os pés cravados nessa comunidade, e com os pés cravados nessa cultura, estando conosco, ou seja, ele está lidando com essas diferenças o tempo todo, ele está lidando com esses olhares estranhos, que nós mesmos, por muitas vezes, colocamos sobre os nossos irmãos muçulmanos, mas ele está aqui, de coração aberto, para nos orientar. Uma das coisas que eu deixo para vocês é porque eu fui privilegiado no convívio e eu já tento, ou seja, pesquisar muito sobre o Islã, sobre a cultura muçulmana, e as nossas fontes, elas são muito enviesadas, sendo muito sincero. Então, ter a oportunidade de ter alguém que está com os pés lá, que pisa nesse chão, que tem capacidade para poder nos orientar nos nossos estudos, é uma bênção. Eu considero isso uma bênção. Então, eu espero que todos aproveitem isso também. Eu vou deixar para vocês, para terminar, tem um trecho no Alcorão, que ele diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 83, não sei se chama versículo, mas, ou seja, falo como um pastor, ele diz assim: e ao escutarem o que foi revelado ao mensageiro, tu vês lágrimas tu vê as lágrimas e lhes brotaram nos olhos, reconhecem naquilo a verdade. Vou contextualizar, não vou falar muito, porque o professor Karim vai falar. Uma vez, na primeira migração muçulmana, o povo buscou refúgio num rei cristão da Etiópia. E os mecanos mandaram outra comissão para poder falar mal, literalmente, dessa nova proposta, dessa nova religião, dessa nova espiritualidade, para aquilo não vingasse, não crescesse. E, o rei pediu para que eles falassem por que eles estavam ali, e um muçulmano levantou e falou. E o rei chorou, os cristãos choraram, e o Alcorão foi carinhoso o suficiente, gracioso o suficiente, para nos colocar no seu livro sagrado como um povo que chora pela verdade, que se compadece da injustiça. Era assim que nós cristãos éramos chamados e reconhecidos, como um povo que se inquieta com a injustiça, com um povo que caminha na verdade, ao lado da verdade, independente da placa na porta. Muito obrigado pelo carinho, meus irmãos muçulmanos, e esse é meu desejo como pastor hoje em dia de uma igreja evangélica, que nós cristãos possamos ser chamados de novo o povo que chora pela verdade, o povo que anda do lado do justo, o povo que está disposto a dar a outra face. Esse texto a gente já conhece. É essa a minha oração, é com esse desejo que eu levanto todos os dias, e é por isso que eu tenho muito orgulho quando eu digo para vocês, eu sou um pastor evangélico, porque esse é o evangelho que eu acredito. Amém? Queria chamar agora meu querido e amado irmão Karim. Cadê o Karim? Karim, você está por aí? Boa noite, graça e paz. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, meus irmãos cristãos, meu querido amigo, pastor Gustavo Lacerda. Belíssimas palavras, belíssimas, belíssimas. Obrigado. Ainda bem que está gravando, né? Para a gente poder ver depois, guardar esse momento. Pastor, vocês todos estão aqui, estão entregues em mãos abençoadas e num conhecimento que nós não temos. Então, hoje é nosso privilégio se deleitar na dedicação desse nosso irmão, porque a gente vê ele aqui agora, mas isso é uma caminhada, isso é uma história. Então, meu irmão, muito obrigado pelo seu coração generoso, pela sua coragem de estar aqui conosco, num campo que a maioria não é da sua fé, e você está aqui de peito aberto, com um sorriso no rosto, para servir essa comunidade. Que Deus seja com você. Boa aula. Amém, amém, amém. Posso fazer uma observação? Eu vi que entrou aqui na sala uma irmã muçulmana, minha amiga, irmã muçulmana da Guiné-Bissau, que estuda e mora aqui no Brasil, irmã Maimuna Njai, Muame Njai. Muito feliz por ter ela aqui. Assalamu alaikum para nossa irmã muçulmana participando aqui conosco. Eu a convidei e ela veio. Muito feliz. Bom,
como o pastor falou, eu sou o irmão Karim, professor Karim, também conhecido como Felipe Karim de Azevedo. Sou brasileiro, de origem africana, eu me considero um africano da diáspora, nascido no Brasil. E em determinado momento da minha vida, eu escolhi o Islã como um modo de vida, uma espiritualidade, uma visão de mundo. E o que eu venho trazer para vocês, né, como eu sou da história, é um pouco da visão histórica do Islã na sua relação com o continente africano. Aí eu vou abrir aqui a apresentação de slides. Um minutinho. Aí vocês confirmam, está todo mundo conseguindo ver? Ainda, Tá okay, ainda okay? não. Agora sim, agora sim. Agora sim, né? Perfeito. Gente, como vocês podem observar nesse mapa aqui, ele mostra a concentração de população muçulmana no mundo. As partes mais escuras são os países que têm mais concentração de muçulmanos. Como vocês podem ver, o norte da África, alguns países da África Ocidental, o Oriente Médio, o Sudeste Asiático também, a gente vê aqui a Indonésia, do lado direito. Vocês estão vendo aqui o mouse, a setinha do mouse? Então, né? Ó, Indonésia, para cá, Malásia. Mas África, o continente africano, é um dos que tem maior concentração de muçulmanos. E isso nem sempre é mencionado. Aí o que acontece? Vou passar aqui. Vamos tentar entender primeiramente quem são os árabes. O que é um árabe? Árabe e muçulmano é a mesma coisa? Bom, primeiro ponto que a gente tem que entender é que ser árabe significa você fazer parte de uma cultura, que tem um idioma, que tem tradições, mas não tem uma religião específica. Os árabes podem ser cristãos, podem ser muçulmanos, podem ser ateus, eles podem ser de religiões de matrizes africanas, como, por exemplo, aqui no Brasil, eu conheço alguns pais de santo e babalaôs que são árabes, são de origem árabe. E está tudo certo, eles têm a cultura que vem na família deles, mas seguem uma religião do Brasil, né? Mas, segundo a nossa tradição islâmica, nós dividimos os árabes em dois grupos. Os árabes puros, que são os árabes Ariba, que teriam se originado no sul da Península Arábica, onde fica o Iêmen hoje, e os árabes Mustariba. O que é isso? O que é um árabe Mustariba? É a pessoa que, não sendo de origem árabe, ela assumiu para si a cultura árabe, ou seja, ela foi arabizada e depois de um certo tempo passou a se identificar assim. Então, esses árabes Mustariba seriam, segundo a tradição islâmica, descendentes de Ismael, filho de Abraão. E nós chamamos os que são dessa linhagem de adnanitas, porque Adnan seria um dos descendentes de Ismael. E o profeta Muhammad, né, conhecido em português como Maomé, mas nós muçulmanos, nós o chamamos pelo nome original, Muhammad, acreditamos que seja um adnanita, descendente de Ismael. Tá? Então, ele faria parte desse grupo dos árabes que foram arabizados no passado, né? E não do árabe puro, com origem na Península Arábica, no sul da Península Arábica. Agora, por que é importante saber disso? Eu passo para o próximo slide. Pela questão racial. Quem são os semitas? De acordo com fontes hebraicas, aí eu coloquei aqui o texto em hebraico. Ó, quem for pastor aí, se tiver alguma noção de hebraico, pode aproveitar, ver se a tradução está correta. Acabei voltando o slide. Então, aqui é um midrash, né? É um texto, é um comentário de um rabino sobre um texto se não me engano, do Gênesis. Tá? Aqui estão os comentários do rabino Eliezer. Karen, desculpa, não mudou o slide aqui pra gente, ou foi só para mim? Ué, não mudou ainda.
Não mudou? Ainda está Não. naquele primeiro? Tá no primeiro. Deixa eu ver. E agora? Para mim, Tá. permanece no primeiro. Não sei se para todo mundo mudou, menos para mim. Ué. Alguém pode dizer? Alguém pode. Não, não está mudando, não. Você quer mandar a apresentação para o pastor Gustavo e ele projeta? Agora vocês estão vendo? Mudou. Perfeito, mudou. Ah, tá. Quando eu boto em tela assim, mudou, né? Isso. Tá, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. E agora? Você está no terceiro slide. Só sobe um, vai para o anterior. Agora, quem são os árabes? Não, tá, semitas são negros de acordo com fontes hebraicas e árabes. É esse que eu quero falar agora. Então tá justamente. certo. Então tá Tá certo. certo. Então, segundo esse Midrash aqui, como eu disse, são interpretações, né, dos rabinos, do período medieval, né, final do período tardio, sobre os textos do Tanar. Aqui fala sobre Noé e seus filhos. Aí lendo aqui, Noé e seus filhos foram abençoados como está escrito, e Deus os abençoou com suas dádivas e lhes concedeu toda a terra como herança. E ele abençoou Sem e seus filhos, que eram negros e belos, e lhes concedeu toda a terra habitável. Ele abençoou Cã e seus filhos, que eram negros como o corvo, e lhes concedeu a costa marítima. Ele abençoou Jafé e seus filhos, que eram todos brancos e belos, e lhes concedeu o deserto e os campos. Essas foram as heranças que lhes foram concedidas. E por que que isso é importante, né? Existe todo um movimento, eu acredito que o movimento negro evangélico também esteja nessa mesma vertente, que busca resgatar a negritude do povo hebreu, né? Só que assim como o povo hebreu, nós temos fontes para falar sobre a sua negritude, o mesmo acontece com o povo árabe, porque eles são povos semitas. E aí, no caso, no slide anterior, eu trouxe um pouco da historiografia islâmica a respeito da origem dos árabes, né, separando os árabes puros, árabe-ariba, dos árabes arabizados, mostrar árabe para quê? Para mostrar para vocês que ser árabe hoje é uma coisa, assim, etnicamente falando, vamos falar de etnia, pode ser algo muito variado. Por exemplo, você quer arrumar uma briga, é você chamar um libanês de árabe. Ele vai dizer que não é árabe, ele vai falar que é fenício. Por quê? Porque eles têm a Fenícia, né, ficava ali onde é o Líbano. Então, eles têm uma coisa de orgulho dessa história muito forte. E apesar deles falarem árabe e terem essa cultura, eles sabem que foram arabizados, né? Então, os libaneses são um exemplo bom sobre isso aí. Só que o que a gente vê assim, pela mídia, e a gente entende como sendo árabe, e até por causa da imigração para o Brasil, que vieram principalmente pessoas do Líbano, né? Existem mais descendentes de libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. A gente tem muito essa ideia do árabe como uma pessoa ou de pele branca, ou um moreno, um pouco puxado, mas não assim uma pessoa negra, né? E aqui, né, nas fontes hebraicas e também árabes, a gente já vê uma outra história, como aqui no próximo slide. Estão conseguindo enxergar o próximo slide? Tá no terceiro slide ainda, meu irmão. Tem que E passar para o agora? quarto. Vocês estão Sim, enxergando agora isso sim. aqui? Tá, vou tentar abrir então. Vocês estão conseguindo enxergar? Esse que está em árabe? Sim. Tranquilo? Esse aqui é muito interessante. Esse aqui, ó. Vou explicar para vocês. O Alcorão não é a única fonte de conhecimento islâmico. Além do Alcorão, nós muçulmanos, nós temos uma coleção de hadith. Tem várias coleções de hadith. O que são os hadith? São registros de ensinamentos que o profeta Muhammad falou, coisas que ele ensinou, pessoas que viram o profeta fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E existe toda uma cadeia de narração, todo um método para determinar se um dito é verdadeiro ou não. E esse aqui que eu trouxe, que está traduzido, é de um livro de hadith chamado Sahih Bukhari.
que é considerado um dos mais autênticos. Tá? Mas olha que interessante que está escrito aqui. Vamos lá. Narrado por Abdullah ibn Umar. O profeta, no caso o profeta Muhammad, mencionou certo dia diante das pessoas. O Messias Dajjal, aqui no caso o Messias Dajjal, pessoal, seria o anticristo, tá? Dentro da teologia islâmica, existe um conceito chamado de Masih al-Dajjal, que significa o falso Messias, que, né, traduzindo assim para os nossos irmãos cristãos, seria a figura do anticristo. Tá, aí continuando aqui a leitura. Ele disse, o profeta, de fato, Alá não é caolho. Atenção, o Messias, Dajjal, ou seja, o anticristo, é caolho do olho direito, como se seu olho fosse uma uva inchada. Então ele disse, esta noite, em um sonho, vi-me junto a Caaba. Aí a Caaba, pessoal, é aquele templo em Meca, que parece um cubo preto enorme, né, que nós muçulmanos, na época de peregrinação, nós damos várias voltas em torno, aquela é a Caaba. É considerada por nós a casa de Deus na terra. Aí, continuando. Vi-me junto à Caaba e eis que havia um homem de pele negra. Entre aspas, o termo em árabe que foi usado, Adam. Tá? E é importante destacar isso, Adam. Um homem de pele negra com a melhor aparência que se pode ver entre os homens de pele negra. Seu cabelo caía entre seus ombros, cacheado, gotejando água, com as mãos sobre os ombros de dois homens enquanto circundava a casa, ou seja, a Caaba. Aí adivinha quem é esse homem, pessoal? Vocês estão chegando o próximo slide? Sim, agora sim, está no próximo slide. Eu perguntei, quem é este? Eles responderam, esse é o Messias, filho de Maria, ou seja, Jesus. Jesus, segundo uma fonte islâmica confiável, o relato do profeta, era um homem de pele negra, com cabelos caindo nos ombros. E o termo usado foi Adam. Eu vou explicar porque isso é importante daqui a pouco. Então, né, continuando o relato, vi outro homem atrás dele, de Jesus, com cabelo crespo e curto, caolho do olho direito, parecendo-se muito com Ibn Qatan, que era um homem lá da época do profeta. Ele colocou as mãos sobre os ombros de um homem enquanto circundava a casa, a Caaba. Eu perguntei, quem é esse? Eles responderam, esse é o falso Messias, o Dajjal, ou seja, o anticristo. Em alguns hadices, o Dajjal é descrito como tendo pele clara. Por exemplo, em um relato encontrado em Sunan Abi Daud, que é um outro livro de hadith, de ditos, o profeta Muhammad disse, o Dajjal será um jovem de pele clara, com cabelo encaracolado e um olho cego. Eu comparo a Abdul-Uzza ibn Qatan. Essa descrição indica que o Dajjal terá pele clara, cabelo encaracolado e será cego de um olho. Aí, continuando aqui, vocês estão vendo esse slide sobre a cor de Adão? Estão enxergando agora, né? Sim, está aqui. Então, segundo estudos do Sheikh Ibrahim Diallo, tá, que é um senegalês que mora aqui no Rio de Janeiro, ele me passa muitos desses ensinamentos. Adam, que é o nome de Adão em árabe, significa ser negro em árabe clássico. O profeta Adam, Adão, alaihi wassalam, que a paz esteja com ele, foi chamado de Adão por Alá, o Altíssimo, simplesmente porque tinha pele negra. Adão não significa homem, contrário ao que sempre fomos levados a acreditar. Adam significa preto ou ser preto, em árabe clássico. Isso é que os estudiosos islâmicos de hoje não lhe dizem. Imam al-Salab, falecido no ano 1035, da Era Comum, conhecido de todos, que é uma grande autoridade, um luminar do árabe clássico, nos deu em seu Fiqh al-Luha, Grau de Escuridão em Humanos, um painel dos diferentes tons de negros que existem nos homens. Ele afirmou em seu livro Fiqh al-Luha se a sua negritude, né, a escuridão no caso que é a negritude, é mais intensa que asmar. Asmar é uma palavra em árabe para designar uma cor. Existe a cor asmar, a cor Adam e Adilam. Asmar seria não tão escuro. Adam
um escuro mar mediano, e Adlan seria o chamado preto retinto, né? Como a gente fala aqui atualmente no Brasil. Aí, por que que isso é importante, pessoal? Tudo isso que eu estou passando para vocês, se eu for falar em muitas das mesquitas que tem não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo, eu vou ser rechaçado, ostracizado, porque teve um apagamento histórico muito grande, tá? Não só da negritude dos povos árabes originais, como da contribuição dos muçulmanos africanos para a própria história do Islã. Um apagamento cruel, fruto de um racismo que o mundo árabe acabou importando da Europa. Tá? Existem vários estudos sobre isso e eu me baseio em autores dos Estados Unidos, do Reino Unido, o próprio Sheikh Ibrahim Diallo. Isso está sendo muito discutido atualmente. E aqui esse próximo slide é só para a gente poder pensar por que que seria diferente. Vejamos aqui a proximidade da Península Arábica com a costa oriental africana, o chifre da África. Aqui o Mar Vermelho e Madagascar. Gente, vamos parar para pensar. Por que que Madagascar, que está mais distante do continente africano do que a própria Península Arábica, é considerado como um país de África e a Península Arábica não é? Sendo que no passado, que mapa é esse aqui? Esse mapa, que é baseado num livro escrito no século I, o chamado Périplo do Mar Vermelho, né, que é um livro que descreve o comércio entre romanos, os africanos aqui do chifre da África, sul da Arábia, a Índia e a China, está mostrando as relações comerciais que havia entre essas regiões. Pessoal, não tem como pensar diferente. Esses dois lados aqui do Mar Vermelho, eles sempre tiveram relações comerciais, relações de guerra. Por exemplo, eu não sei se é do conhecimento de muitas pessoas, mas aqui esse próximo slide. O reino da Abissínia, também chamado de Aksum, em determinado momento da história, nos séculos IV, século VI, ou seja, ano 400, 500, eles invadiram a Península Arábica. Fazia parte, está vendo aqui no mapa? Essa parte aqui é riscada, Reino de Aksum. Isso aqui depois passou a ser território deles também, séculos IV, VI. Isso aqui fazia parte da Península Arábica. E tem um capítulo do Alcorão, chamado O Elefante Al-Fil, a Surata do Elefante, que está falando sobre um soberano abissínio que estava invadindo Meca no ano 569 com uma tropa de elefantes. Ou seja, as relações aqui eram comerciais contra de guerra. Etnicamente falando, né, racialmente falando, são povos muito semelhantes. Inclusive, tinha uma tradição dos árabes aqui da Península Arábica de se casarem preferencialmente com mulheres da Abissínia. Eles gostavam das mulheres da Abissínia pela sua beleza. Tá? E muitos, eles tinham, enfim, uma relação genética até, poderia dizer assim, intensa. E aí a gente chega na primeira Égira, como o pastor Gustavo falou. O que foi essa Égira, pessoal? Vocês estão enxergando esse slide, a primeira Égira? Sim, está aqui, tá na tela. Então, como é que começou a história do Islã, no caso? A pregação do profeta Muhammad, que a paz e bênçãos de Deus estejam sobre ele, ela começa no ano 609, 610 da Era Comum, né, depois de Cristo. E ele foi recebido com muita violência, tá, por aquela sociedade de Meca,
os árabes ali pagãos, tá? Os muçulmanos, que era uma comunidade pequena no início, muitos foram mortos, foram martirizados, gente desmartirizados, né? Assim como tem no cristianismo também. Muitos foram martirizados, sofreram todo tipo de perseguição possível. Existem relatos, por exemplo, de que o profeta ia fazer a oração dele, né? Sabe como é que é a oração islâmica? Se ajoelhando, colocando a testa no chão. E alguns desses árabes que eram contra ele jogavam um esterco de camelo e cavalo em cima dele. Só para vocês terem uma noção dessa perseguição. E em todo esse período, até o ano 620, os muçulmanos não revidavam. Eles praticavam a não violência. Aquela mesma não violência que ficou tão famosa com Gandhi e adotada também pelo pastor Dr. Martin Luther King Jr., o profeta Muhammad e os primeiros muçulmanos praticaram em Meca. Entendeu? É muito importante falar sobre isso. Dentro do Islã, a gente tem essa tradição da não violência, de suportar, da paciência. Mas o que acontece? No ano 615, quando a perseguição estava assim, muito alta, o profeta Muhammad ele falou que ele enviou alguns de seus seguidores, um grupo de 20 muçulmanos ou mais, para o reino da Abissínia, né, o chamado reino de Aksum, também chamado de Aksum, porque lá tinha um rei cristão que era justo. Aí é a história que o pastor Gustavo contou. E depois eles foram, né, acolhidos no reino de Aksum. Até hoje lá na costa tem o lugar onde esses muçulmanos ficaram. Alguns estão enterrados lá até hoje, tem vídeo na internet. Só que aqueles árabes de Meca, né, que perseguiam os muçulmanos, eles mandaram uma delegação atrás deles para pedir para esse rei cristão, que é conhecido na nossa tradição como Negus. Só que Negus não é o nome dele, tá, gente? Negus é o termo tradicional etíope para rei, tá? Então, e o Negus, ele não aceitou isso, não. Ele quis saber, por que vocês estão perseguindo esse grupo? E aí, eles ficaram tentando envenenar os ouvidos do rei, dizendo que eles falavam contra o cristianismo, né? Para tentar convencer o Negus a entregar os muçulmanos. E aí o Negus pergunta, o que vocês falam sobre Jesus no seu Alcorão? E aí um deles, agora eu esqueci o nome, começa a recitar a Surata de Maria. Surata de Maria é um capítulo do Alcorão lindo, maravilhoso. É o 19º, que fala da história de Jesus, de Maria, né, e outras coisas mais. E aí o rei ouviu a recitação do Alcorão, que é cantada, né, que é uma coisa belíssima. E ele, né, chorou, ficou emocionado. E aí ele falou, olha, entre a minha religião e a de vocês, não tem quase diferença nenhuma. Aí ele riscou, dizem que ele riscou no chão 2 linhas, ou tinha uma fresta que entrou a luz do sol, aí ele falou, é como esses 2 raios de luz, eles estão separados, mas eles vêm da mesma fonte. Vocês podem ficar no meu reino em paz. E mandou aqueles árabes que perseguiam eles de volta para casa. Então, foi ali realmente um lugar, a África, solo africano, onde a comunidade muçulmana pôde se desenvolver em paz. Né? E, historicamente, os muçulmanos só se desenvolvem mesmo, crescem tal, em período de paz, não é em época de guerra. E aí a gente vai para o próximo slide, que é o chamado Pacto de Muhammad. Deixa eu ver. Está todo mundo enxergando o Pacto de Muhammad? Sim, está na tela. Então, esse documento aí, eu acho fundamental, importantíssimo a gente poder ler, conhecer, divulgar, compartilhar, mesmo os muçulmanos. Muitos muçulmanos não sabem disso aqui não, tá?
principalmente aqui no Brasil. Importantíssimo. É minha missão divulgar isso aqui. E ele não está por inteiro. Eu tive que fazer uma edição, né? Senão ia ficar muito grande, mas eu coloquei aqui as partes essenciais. Então, o que foi isso aqui? O Pacto de Muhammad. O profeta Muhammad, né, mais uma vez, né, que é conhecido no Brasil como Maomé, ele, um período, uma época ele estava passando pela península do Sinai, aí ele foi acolhido num mosteiro que fica aos pés do Monte Sinai, se não me engano, de Santa Catarina. Até hoje lá, eles têm um local onde o profeta teria ficado, dormido e orado. E ali, ele foi tão bem recebido por aqueles monges, né, teve uma relação tão bonita construída ali, que ele escreveu uma carta, né, aí no caso ele não escreveu, porque o profeta Muhammad, segundo a nossa tradição, era analfabeto, mas o primo dele, Ali, né, é primo e genro, que escreveu para ele, e depois o profeta assinou com a palma da mão. E o que diz esse pacto de Muhammad? Olha que interessante, gente. Esta é uma carta emitida por Muhammad ibn Abdullah, o mensageiro, o profeta, o fiel, enviado a toda a humanidade como um testemunho da parte de Deus a todas as suas criaturas, para que não possam alegar ignorância perante Deus no futuro. Em verdade, Deus é onipotente e sábio. Essa carta é dirigida aos que abraçaram o Islã, como um pacto concedido aos seguidores de Jesus, o Nazareno, no Oriente e no Ocidente, aos que estão próximos e aos que estão distantes, aos árabes e estrangeiros, aos conhecidos e desconhecidos. Essa carta contém o juramento feito a eles, e aquele que desobedecer o que nela está escrito será considerado um descrente e um transgressor contra aquilo que lhe foi ordenado. Será visto como alguém que corrompeu o juramento de Deus, rejeitou seu testamento, desprezou sua religião e se fez merecedor de sua maldição, seja ele um sultão ou qualquer outro muçulmano. Aí, continuando. Sempre que monges cristãos, devotos e peregrinos se reunirem, seja em uma montanha ou em um vale, em uma caverna, em um lugar frequentado, em uma planície, em uma igreja ou em casa de adoração, em verdade estaremos ao lado deles e os protegeremos, assim como seus bens e sua moralidade, por mim mesmo, por meus companheiros e por meus auxiliares, pois eles são meus súditos e estão sob minha proteção. Aí só aumentar aqui o slide. Vocês estão enxergando ainda? Sim, tudo tranquilo. Tá, calma aí, que não está aparecendo para mim. Vou tentar sair. Ué. Calma aí. Não está. Tá. Calma aí. Eles não devem ser forçados por ninguém a empreender uma jornada, a lutar em guerras ou a portar armas, pois os muçulmanos devem lutar por eles. Não devem ser disputados ou questionados, mas tratá-los de acordo com o versículo registrado no Alcorão, que diz: e não disputais com os seguidores do livro, senão da melhor forma. Aí, os seguidores do livro, pessoal, é tanto os cristãos quanto os judeus, tá? Assim viverão favorecidos e protegidos de tudo que possa ofendê-los pelos convocadores da religião. Os convocadores da religião são as pessoas que divulgam o Islã, como se fossem missionários. Onde quer que estejam, em qualquer lugar em que habitem. Se alguma mulher cristã se casar com um muçulmano, tal casamento só deve ocorrer com seu consentimento, e ela não deve ser impedida de ir à sua igreja para orar. Suas igrejas devem ser honradas e não devem ser impedidas de construir novas igrejas ou reparar conventos. Eles não devem ser forçados a carregar armas ou pedras. Ao contrário, os muçulmanos devem protegê-los e defendê-los contra qualquer ameaça. É positivamente obrigatório para cada seguidor do Islã não contradizer nem desobedecer a este juramento, até o dia da ressurreição e o fim do mundo. Olha que potência, gente. É assim que termina.
Olha que potência. E existem várias cópias desse pacto aqui em vários lugares do mundo muçulmano. E segundo os pesquisadores, segundo vários pesquisadores, historiadores, é um documento do século VII, não é forjado, não tem possibilidade de ser algo forjado, é algo da época em que diz que foi escrito, ou seja, século VII, e tem todas as características de um documento autêntico. Tá? Então, é importantíssimo a gente poder falar, divulgar isso aqui. Aí, o Meu próximo irmão, slide... só Pode fazer uma, falar, pode falar. só fazer uma observação em relação Pode. ao tempo, porque a gente está tão interessante, a gente vai se perdendo no tempo. Temos mais 10 minutos e depois nós vamos abrir para 3 perguntas. Então, só para você se orientar nessa Obrigado. explanação, tá bom? Obrigado. Então, rapidinho. Pessoal, aí o Islã, quando ele entra no continente africano, tá? Aí, principalmente ali na África subsaariana, ele segue o caminho oeste, né? E ali no Mali, onde fica aquela grande mesquita, universidade de São Coreme, Timbuktu, que muitos de vocês com certeza já ouviram falar, se criou uma tradição islâmica milenar, importantíssima. E até hoje, os sábios muçulmanos da África Ocidental, Nigéria, Senegal, Níger, Burkina Faso, Guiné-Bissau, toda essa galera aí é influenciada por essa tradição de arranque do Mali. E tem 7 pontos, eu vou falar aqui rapidinho. A descrença vem da ignorância, não da maldade. A ignorância é eliminada no tempo de Deus e não no seu. A divulgação do Islã produz menos convertidos do que servir as pessoas e trazer-lhes benefícios. A jihad nunca é um meio aceitável para converter pessoas ao Islã. Isso é permitida para autodefesa. Os muçulmanos podem apoiar os não muçulmanos que permitem que eles pratiquem sua fé em paz. A fim de atrair as pessoas para o Islã, os muçulmanos devem apresentar um exemplo que possa ser seguido. E 7, os estudos islâmicos precisam estar no centro da vida muçulmana, para que a religião tenha uma base sólida. E aí aqui o próximo slide, né, que também é importante a gente mencionar, fala sobre o abolicionismo afro-islâmico. O que é isso? Já foi mostrado isso, né, através dos estudos do professor Rudolf Delaware, dos Estados Unidos, que o abolicionismo surgido ali na região do norte do Senegal, conhecido como Futatoro, é que influenciou mais tarde o movimento abolicionista britânico do século XIX. Por quê? Tinha uma comunidade de fé, né, muito devotada à espiritualidade no norte do Senegal, que era liderada por um religioso chamado Cherno Suleiman Baal, que era da etnia Fulani, e também continuada pelo um líder dele chamado Abdul Qadir Khan. O que eles fizeram? Eles simplesmente lutaram contra os reinos africanos, e também ali da região da Mauritânia, que estavam escravizando outros africanos e vendendo para os europeus. Eles fizeram ali uma batalha, uma luta mesmo, tá? Mas em nome da liberdade, em nome da justiça. E depois, naquela região ali, nunca mais se teve escravidão como teve antes. E esse movimento influenciou mais tarde o senhor Thomas Clarkson, que foi o fundador do movimento abolicionista britânico. Tem um livro dele, de 1791, chamado Cartas sobre o Comércio de Escravos, onde ele cita esse Al-Mami, né, que é líder religioso, né, em Fula, Abdul Qadir Khan, como um exemplo ilustre e virtuoso dos soberanos da Europa copiarem. E aí, gente, chegando no Brasil, depois que teve a revolta dos malês, em 1835, teve um grupo também no Rio de Janeiro muito importante, de muçulmanos negros de origem africana, que se estabeleceu na Praça 11, na região da Pequena África, e ali era uma comunidade vibrante. Você tinha madraças, que são escolas islâmicas, mussalas, que são salas de oração, mussalas em sobrados, e essas lideranças islâmicas faziam atendimento espiritual, como se fosse um pai de santo, uma mãe de santo. Qualquer pessoa, de qualquer classe social, qualquer religião, qualquer origem, chegava nessas lideranças muçulmanas, afro, com algum problema no casamento, dinheiro, saúde,
e eles ajudavam, eles faziam alguma coisa, né, alguma mandinga ali islâmica para poder ajudar aquela pessoa. E um dos mais famosos foi o Alufá Assumano Henrique Mina Brasil, que foi até homenageado por uma escola de samba esse carnaval, acho que é de Vigário Geral. E frequentemente, assim como o pessoal do axé, esses muçulmanos iam parar na delegacia, né, acusados de charlatanismo, falsa medicina. E eu soube, através de uma pessoa dessa época, uma senhora já idosa, que os últimos remanescentes dessa comunidade ainda podiam ser vistos ali na área da Pequena África na década de 70. Ainda tinha alguns deles vivendo ali, o que não é muito tempo, né? E a gente chega nos Estados Unidos, né? E tem uma fases assim, né, do Islã nos Estados Unidos, eu não vou falar disso agora, mas Malcolm X e Muhammad Ali, né? Esses dois aqui são fundamentais até os dias de hoje para inspirar, né, várias pessoas negras de periferia nessa questão desse legado muçulmano, não só da espiritualidade, mas também da luta por justiça social. Tanto que aqui, no Brasil, Islã na Favela, a gente tem várias pessoas de comunidade em vários estados do Brasil que se tornaram muçulmanas. Inclusive, tem a mesquita em São Paulo, na entrada da favela de Embu das Artes, mesquita Sumaia, e tem até um trabalho social importante, com distribuição de comida, farmácia popular e assistência jurídica gratuita. É muito interessante isso, sabe? Eu acho até que esse pessoal, eles têm um... Não, acho não, tenho certeza. O ativismo deles lembra muito dos irmãos negros muçulmanos dos Estados Unidos. E, na verdade, eu acho que dá um banho assim, como é que eu vou dizer? Eles são um exemplo, né, a ser copiado por todas as comunidades muçulmanas do Brasil. Muitas que não têm essa pegada que eles têm na questão do ativismo social. Tá? Bom, já vai dar, deu 9 horas agora e eu encerro por aqui. Desculpa assim, a pressa, né, mas o tempo era curto e estou aberto às perguntas. Muito obrigado pela paciência de todos. Bom, desculpa desnecessário totalmente. Pelo contrário, a gente agradece e muito o seu carinho e essa explanação tão bem feita. Vamos abrir para 3 perguntas. Uma pena, eu ia pedir para deixar o slide número 12, ali, que foi um slide que me chamou muita atenção, porque ele fica muito claro que temos muito mais similaridades do que distanciamentos. É impressionante, lendo aquele slide 12, como nós cristãos nos enxergamos ali também, na maioria quase na sua totalidade. E uma observação para esse espaço que aconteceu, que é o mosteiro de Santa Catarina, hoje no Egito, onde você contou a história do Rei Negro, onde foi refugiado. Para nós cristãos ali, no pé do Monte Sinai, aquele mosteiro é chamado o Mosteiro da Transfiguração, que para nós cristãos, ali foi onde ocorreu a transfiguração. Então, como você mesmo, o Alcorão escreve, nossos somos raios de sol caminhando paralelamente com a mesma origem. Então, agora, eu tomei aqui a fala, mas qualquer coisa você tire ela de mim e pegue para você, tá bom? Vamos lá. Raquel, ela saiu da inundação, conseguiu chegar aqui. Raquel, está sã e salva. Vamos lá. Vamos agora abrir um espaço para 3 perguntas. Quem gostaria de falar, por favor, levante a mãozinha, abra o microfone e vamos que vamos. Eu levantei a minha mão, mas não conta não. Só queria fazer uma intervenção mesmo, pedir para que as falas sejam assim, até 2 minutos no máximo, para todo mundo poder fazer as perguntas e dar tempo do Karim poder responder. Mas eu queria fazer umas observações, né? Enquanto professora de história, o movimento negro O movimento negro é educador, como diz Nilma, né? Então, a gente vai mudando bastante a nossa perspectiva quando a gente pensa, hoje em dia, algumas coisas que eram muito consolidadas e muito básicas. Por exemplo, porque Portugal inventou as grandes navegações, patati patatá. Bom,
repondo, revendo, revisando, Portugal inventou as grandes invasões. Nossa, que maravilha! E, na verdade, Portugal só pôde fazer isso, e também a Espanha, a Península Ibérica só pôde fazer isso, porque eles foram dominados por árabes durante 8 séculos. Eu gosto tanto de falar isso, gente. Se eu pudesse fazer um banner na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, nos grandes centros, na Europa, na Times Square, Portugal foi invadido 800 anos, é isso. E invadido durante 800 anos, que estava subjugado, e eles, na verdade, receberam conhecimento em troca. Não foi o que eles fizeram, né? Porque, como Ciro Flammarion coloca, o sistema de servidão sempre existiu, mas o conceito de Europa, né, ele modifica o conceito de servidão para algo desumano, né? Houve sempre a questão e a problematização da servidão. Mas o que os países europeus fazem com a era das grandes nações é desumanizar corpos humanos. E isso está na conta deles, sim. Obviamente, eu amei quando o Karim coloca, né, a luta do Islã por liberdade, que é um pressuposto de qualquer religião, e não seria diferente para o Islã, e isso é muito bom. Depois pedi o Karim para dispor os slides, para a gente poder ter acesso às fontes também, e pontuar que esse ano, como o Karim mencionou, acho que são 4 escolas que falaram do tema islâmico, o que mostra, mais uma vez, o movimento negro sendo muito assertivo, né, nas colocações, porque 4 escolas falaram, eu acho que é o Espírito de Deus, que é a Ruá soprando sobre o povo, falando, toca nesse assunto, porque o povo tem que saber, sim. E em São Paulo, que eu me lembro, foram 2 escolas, no Rio de Janeiro foram 3, se não me engano. Das 5 escolas, eu posso estar errada, mas foi bastante. O tema foi muito, muito discutido sobre raça e islamismo, né, nas escolas, no samba enredo do Carnaval. E a contribuição que o Islã traz para o mundo, né, na sua diáspora, seja ela por migração, ou seja ela uma migração forçada pelas questões sociais e políticas, é uma contribuição de conhecimento, uma contribuição de trabalho. E eu gostei muito, porque eu trabalho muito com mapa também, mostrando que a Europa não é continente, é uma divisão geopolítica. Porque a gente tem outras classificações para continente que a Europa não se enquadra, é só uma divisão geopolítica. Então, é a narrativa, é o discurso que vai determinar, é o discurso dos vencedores, não, ou dos supostos vencedores, não contempla aqueles que eles dizem ter vencido, né? Porque violência não significa vencer nada, né? E existem processos de violência que não envolvem pólvora, a gente sabe que não envolve a belicosidade do frente a frente. Existem ações que são muito mais belicosas do que a guerra em si, que é embargos, que são tratados econômicos, são exílios, isso é muito violento. Então, que a gente possa pensar a contribuição muçulmana a partir de perspectivas de contribuições à humanidade em vários momentos da história, em que o mundo hoje caminha para essa tecnologia toda que ela vem dos países árabes, dos países africanos e da religião muçulmana também. Então, queria que a minha fala não contasse, pastor Gustavo, falaria mais ainda um pouquinho, mas eu queria pontuar essas coisas que têm feito parte da minha sala de aula com os alunos. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito de ouvir a Kel falar, então fique à vontade. Meu irmão, Gente, por favor. Só um minutinho. É que eu vi aqui que a minha irmã muçulmana, africana, preta, que está aqui presente, já está levantando a mão várias vezes, a Muamin Jai, né? Queria que ela pudesse falar, né? Poxa, representatividade pura, né? Aqui nessa sala. Cadê minha irmã Muamin Jai? Vamos começar as perguntas. Minha irmã, quer falar? Quer fazer uma pergunta? O espaço é seu, se você se sentir à vontade. Cadê a Muamin Jai? Ela já liberou o microfone dela, ela deve estar tendo alguma dificuldade técnica.
enquanto a nossa irmã está se organizando, acho que foi o Jimmy, se eu não estou enganado, que levantou a mão pedindo para falar. Estou errado ou não, Jimmy? Foi você? Muito obrigado pela explicação. Não é dessa bela aula, primeiro quero te agradecer, mas eu, analisando aquilo que você falou, eu gostaria primeiro de fazer a pergunta e depois comentar, não é? Como é que tem feito, como é que vocês têm feito no sentido de melhorar a imagem dessa religião, visto que a mídia passa uma imagem negativa daquilo que você falou? Como é que vocês têm lidado com isso? E como é que vocês têm feito para poder eliminar essa imagem a nível mundial? Essa é uma pergunta. Por outra coisa, eu gostaria de fazer alguns comentários que é pertinente ao continente africano. Se você me perguntar se desejaria que alguma igreja fosse naquele continente influência, eu te diria não. Porque a maior parte das igrejas, mesmo a própria igreja muçulmana, o Islão, não ajudou muito na questão da identidade cultural dos povos, mesmo lá em África. Existia já algum culto da ancestralidade, mas quando a questão da religião chega lá, vai quebrar toda aquela questão da socialização dos povos. Nós precisamos elencar isso quando nós estamos a falar da própria cultura em si, que o Islão não vem só, mas o Islão vai levar toda uma cultura num determinado país e vai quebrar certas coisas que lá existiam. No Corno de África, que o professor falou, na Somália, há uma luta inteira, obrigado porque tocou na questão do racismo. Infelizmente, hoje em dia, o Islão é carregado de muitas influências, inclusive os empresários estão lá, os capitalistas estão lá. No Corno de África, na Somália e na própria Etiópia, hoje tem problema, a Somália tem problema, porque agora lhes chamam que são Islão e agora não são aceitos. No próprio Marrocos, tem problema de separação. Quem é Islão, quem não é. Então, há um problema aqui de que trazem a África no sentido da sua identidade cultural. Ele não aceita que ele é africano. Ele se aceita mais do que Islão, do que o próprio africano. Isso quebra, de uma certa parte, a identidade dos povos. E, por outro lado, eu não sei se o professor sabe da questão das guerras que tem tido lá em África por causa disso, por causa de questões religiosas a fundo. A Nigéria tem um problema religioso. O norte da Nigéria é o Islão e o sul da Nigéria é cristão. Tem tido alguns problemas, algumas guerras. O próprio Sudão, houve guerra religiosa dentro do próprio Sudão. Há uma separação. O próprio Mali e essas coisas, muitas das vezes, têm os líderes capitalistas Islão influenciam os outros para poder trazer guerra nesses países. Esse é um problema muito sério. Por isso que quando falou de algumas coisas, tá bom, eu aprendi. Mas há um modus operandi que as igrejas procuram entrar num determinado país. Estou a falar agora, vou entrar em Angola, que eles entram, têm a religião e entram por meio de comércio para poder dominar e para poder influenciar os governos daquele país, não de uma forma positiva, mas de uma forma negativa. Jimmy, meu irmão, desculpa interromper, só para ser um pouquinho mais breve, para dar tempo para os outros perguntarem. Mas estava muito interessante a sua posição, só para dar espaço para todos, tá bom? Não, tá bom, obrigado, desculpa. Que isso, desculpa. Eu entendo obrigado, que dá vontade de falar, eu entendo. Por favor, meu irmão Karim. Desculpa, acabei. A primeira pergunta qual foi mesmo? A primeira pergunta que ele fez? Jimmy, você pode repetir só a pergunta, por favor? A minha pergunta já que o Karim está aqui a dar uma aula muito boa, tem sido divulgada a nível da mídia internacional uma má imagem do Islão. O que vocês têm feito, para destruir essa imagem? Estou a falar no Brasil,
Aqui no Brasil, vamos lá dizer em África, não sei, mas aqui no Brasil propriamente, a nível da diáspora, a nível do mundo, essa é a minha pergunta sobre isso. Tá. Olha só. Desde o 11 de setembro tem sido feito muita coisa mesmo, tá? Nos Estados Unidos, na Europa. E a questão também da Nation of Islam, também. Não entendi. Como? Desculpa. Nos Estados Unidos tem o grupo Nation of Islam. Aquilo também eu acho que é uma outra parte lá do Islã, não sei, os negros... Nação do Islã. Eu ia falar sobre a nação do Islã, mas por causa do tempo não deu. Tinha um slide só sobre isso. Mas, enfim, tem todo um trabalho, sim, tá, de vários grupos muçulmanos, ou em grupo, ou pessoa individualmente, que tenta mostrar uma imagem positiva, trazendo exemplos que não são mostrados normalmente pela mídia. Aqui no Brasil, a gente conta muito com as influenciadoras muçulmanas. Tem, por exemplo, a irmã Marian Chame, a irmã Fabiola Oliveira, que, de iniciativa própria, elas produzem conteúdo mostrando a diversidade. Acho que tudo é uma questão de diversidade, entendeu, irmão? Eu sei sobre o racismo que os árabes têm, tá, em relação às pessoas pretas, né, de pele preta mesmo. E como eu falei na minha apresentação, não sei se ficou claro, isso é uma coisa que vem a posteriori, que vem depois. Porque o árabe original é preto. O árabe puro é preto. Esses outros aí são arabizados. É musta-árabe. A Raquel até comentou sobre os árabes na Europa. Não eram árabes, provavelmente eram berberes ou amazighes, que, por causa da religião islâmica, estavam arabizados, entende? Falando árabe e tal. Mas não necessariamente são árabes. Essa questão de identidade é um pouco complexa, entendeu? Mas eu sei que a questão do racismo é real, tem a questão econômica também, imperialista por trás. E o que eu posso dizer, meu irmão, é que o Islã não entra em África através de imperialismo, de pessoas com interesses econômicos. Pelo contrário, ele é disseminado através de gente pé no chão, simples, que ia em cada vila para ajudar as pessoas, assim como uma mãe de santo num bairro da Baixada faz, ajudando quem chega lá com um apoio espiritual, uma palavra amiga, uma comida. Os muçulmanos africanos também faziam isso no continente africano, nas vilas. A gente sabe disso, entendeu? Ok. Perdão. Jimmy, pronto, resposta. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta ou não? O Karim tinha pedido para ouvir a irmã muçulmana, não sei se ela consegue falar agora. A irmã Muami Njai. Muami, você está aí? Quer falar? Ela. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Boa noite. Irmão. Com esse sorriso, pode falar à vontade. Obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, né, partilhando esse slide, ou seja, o flyer comigo, para poder participar. Eu gostei muito da fala que foram trazido quanto à questão do racismo, ou seja, a questão que nos abala no nosso cotidiano, né? Eu, por ser africana, sou de Guiné-Bissau, estou morando em Teresina, Piauí, estou na Universidade Federal daqui. Eu escutei atentamente a fala do irmão Karim, trazendo o que é narrado pelo nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e no que ele vem trazendo é justamente o que os mandamentos falam. Só que uma coisa que eu gostaria, ou que seja, que eu costumo sempre fazer esses questionamentos: o que é racismo, o que é identidade, como é que a gente se posiciona quanto à identidade. Porque, se formos ver, fazemos esse mapeamento, todo povo, em todo canto do mundo, tem uma identidade. Então, o que é essa identidade? Não cabe só a gente ver a identidade numa só perspectiva,
sou disso, então tenho que ver a identidade na minha perspectiva. Temos que abrir e ceder mão de poder ter essa, como é que eu chamo, assim, essa tolerância quanto à religião. A religião do outro, a religião do fulano, do ciclano, é a religião, basta a gente saber compreender. E eu, por ser africana, tive muitos questionamentos quanto a isto. Por que tu escolhes ser muçulmano? E eu pergunto, por que será que o povo preto, o povo negro, o povo africano não tem preconceito um do outro? A gente não traga o termo racismo, porque esse visto já numa outra perspectiva, mas o preconceito que a gente tem um do outro, contra a religião do um do outro, sendo o povo preto. E essa expansão árabe, que eu estudei lá no ensino básico, contando a história, como é que é a expansão do islamismo, como é que é o mercantilismo quanto à religião. Creio que toda religião se expandiu nessa. Creio que toda religião tem o seu, digamos, o seu podre, porque nenhuma religião é perfeita, nenhum homem é perfeito. Tanto religião de matriz africana, que a gente chama na língua crioula, que é a religião de Dharma, e tem povo angolano que tem como dar nome à religião deles, e isso vai se expandindo, vai se estendendo quanto o povo e quanto o território que é pertencido a este povo. Mas, na própria religião muçulmana, quanto às narrativas do profeta Muhammad e os mandamentos de Allah, subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, a religião não tem cor, que a gente sabe disso. Está na religião muçulmana, não se conta, tu é preto, então o preto não tem que estar aqui, és branco, não, o branco não tem que estar aqui. Sendo asiático, sendo americano, sendo africano, sendo europeu, a religião abraça. Creio também que o cristianismo tem feito a mesma coisa. A religião de matriz africana tem feito a mesma coisa, porque cada religião tem seu fim. O interesse de cada religião é conquistar, é poder ter o público-alvo. Então, nessa busca do público-alvo, acaba entrando a guerra religiosa, acaba se expandindo mais, acaba entrando o estupro, acaba entrando a violência, acaba entrando tudo, pelo que a gente sabe nas histórias que é narrado pelos historiadores, pelos anciões, pelos ancestrais. Então, na minha fala, sempre que eu vou pondo quanto ao questionamento religioso, é ter tolerância um do outro, porque a gente só apela a um Deus, e chegando a esse Deus, acabamos por escolher uma certa religião que será o intermediário entre nós e Deus. Então, tanto o islamismo, tanto o matriz africano e tanto o cristianismo faz a mesma coisa. E justamente o que a irmã Raquel trouxe aqui sobre a divisão geopolítica continental, esses são também questionamentos que eu tenho feito no dia do aniversário da Conferência de Berlim, que foi repartido à África. Então, nessa repartição da África, cada parte do Ocidente acaba escolhendo o país que quer ter. Então, não se sabe explicar o porquê do motivo dessa repartição. Então, a questão geopolítica é muito estendida e grande demais para discussão. E, para terminar a minha fala, porque eu estou tomando tempo muito, professor Gustavo, cabe a gente ter essa questão de ter tolerância, porque Jesus, que Messias, nós como muçulmanos não temos como Deus, mas sim como profeta, porque dentre todos os profetas que vi, ele é narrado, ele é citado, inclusive tem um sura do Corão que cita ele e a mãe, que é Maria, que a gente chama de Mariam, que chama o sura de Mariam. Então, esse sura te traz como é a vinda do Messias, como é o planejamento do Messias, até o fim dele, e também que ele vai voltar, como o professor Karim disse, que ele vai voltar, e ele citou Dajjal. Dajjal é o anticristo, que a gente tem conhecimento de que
vai voltar, haverá uma guerra que será entre ele e o Messias Jesus Cristo, para depois vai haver ainda mais outros processos para o fim do mundo. Então, essa é a crença que a gente tem. Não, a gente não vai batendo de frente com os outros de tentar excluir os outros, de tentar tirar os outros. Isso também, eu não vou falar do geral, porque eu sou a mim, o fulano é fulano. Então, isso vai depender da pessoa para pessoa. Não cabe justificarmos o que a gente é e o que o outro não é. Obrigado pela atenção e... Nada, um prazer. Obrigado pela sua participação. Professor Karim, tem alguma observação? Seu microfone está travado, Karim. Continua travado. Não estamos te ouvindo, Karim. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Então, eu acho o seguinte, os problemas que existem no mundo muçulmano, né, são problemas que existem em outros lugares também, e não necessariamente eles têm uma raiz, um fundamento religioso. Quando tem, é simplesmente uma justificativa para esconder interesses escusos, porque a religião, tá, ela vem para a gente se aperfeiçoar, para combater o nosso ego. Não é para ser um meio para a gente ter um ego inflado. Não tem lógica isso. Né? Por isso que eu sigo o caminho sufi, né, do sufismo, que é a espiritualidade islâmica. A gente precisa o tempo todo estar atento ao nosso verdadeiro inimigo, que somos nós mesmos, o nosso ego. Entende? É o nosso ego que faz a gente fazer mal a nós mesmos e aos outros. Aí não adianta a religião que a gente vai ter ou que não vai ter, ou o sistema político e de ideologia que eu vou adotar, se eu tiver características que são ruins. Se eu for uma pessoa que tem cobiça, eu sou arrogante, ou, sabe, esse tipo de coisa. É isso que toda religião, né, vem combater. Eu acredito nisso. Por isso que é importante a gente realmente aprender, né, aquele slide 12 que o pastor falou, os 7 princípios de arranque. É importante a gente voltar às bases, na minha perspectiva de muçulmano, tá? Voltar às bases do que é realmente o ensino islâmico. Que é o quê? É falar contra o racismo, esse foco na questão de você se melhorar como ser humano, porque a religião, como o profeta Muhammad, que a paz e bênçãos de Deus sejam sobre ele, ensinou, praticamente você ter um bom caráter. Né? Metade da religião, né, ensina que é higiene, né? Tem esse dito também. Só que a questão do caráter, das boas características do comportamento, é fundamental. Olha a história que o nosso irmão, o pastor Gustavo, contou da experiência dele no Catar. Alguém ficou falando Islã para ele? Não. Foi a questão de servir. Isso também está nos princípios do Islã de arranque. E é assim que o Islã se disseminou na África subsaariana, através da ajuda, o conhecimento benéfico. Quando precisavam de alguém para a questão medicinal, um conselho, alguma coisa, sempre tinha um sábio muçulmano na vila. Entende? Então, é assim, é isso. É assim que se divulga uma religião. Não é através de violência. Sim, existe. Isso aí é um ego inflado que quer dominar os outros. Entendeu? É isso. Perfeito, meu irmão. Minha irmã Marilda, você gostaria de falar? Cadê você, minha irmã? Última pergunta, irmã Marilda. Cadê você? Tá por aí? Estou aqui, gente. Desculpa, eu fiquei um pouquinho tumultuada no início, porque eu estava com a internet falhando. É só uma observação, mas também eu queria fazer uma pergunta, se não der para o irmão Karim responder agora, fica para outro momento.
É assim, a minha família, ela tem origem religiosa, numa religião afro-brasileira, que é o candomblé, e foi exatamente o amor de uma mulher analfabeta, que era a mãe, a sogra da minha avó, que fez com que a minha avó se interessasse por Jesus Cristo, que ela foi entendendo como fonte daquele amor que aquela mulher inspirava, sem ter leitura, só pelo cuidado. Com base nisso, né, a gente, enquanto família, aprendeu que o que a gente precisa ter pelo outro é muito amor. E eu quero só uma observação, porque eu acho que tudo que a gente erra, né, é porque o Karim já falou, o ser humano tem o ego inflado, Jesus já disse, o meu povo erra porque não conhece as escrituras, nem o poder de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta, talvez, eu não sei se é um questionamento que ele deve encontrar sempre, mas como o Islã, como instituição, ele tem trabalhado nessa valorização da mulher no cotidiano. É uma pergunta, claro, que é por conta do meu lugar enquanto mulher, né? A gente sabe que tem uma questão de cuidado, principalmente no público, mas eu gostaria de saber se tem algum projeto, se isso depende do estado, de cada local, ou se é uma coisa mais de mídia também. Obrigado, gente. Eu não sei se ficou claro. Ficou ótimo, Marilda. Obrigado. Karim, não estamos te ouvindo. Ainda não. Minha leitura labial não é tão boa assim. Não estamos te ouvindo. Enquanto o Karim está liberando o microfone dele, eu vou fazer um pedido que, após essa resposta, eu vou fazer umas considerações finais e gostaria de tirar uma foto de todos aqui. Quem puder liberar a câmera, botar um sorriso na tela, para a gente tirar um print screen aqui bem bonito de todos nós, eu agradeço. Karim, conseguiu liberar seu microfone? Consegui. Agora foi. Perfeito, estou ouvindo. Então, minha colega, eu sou professor de História também, grande Marilda Flores. Eu sou mestrando na UERJ, do Prof. História. Comecei agora, Prof. História. Vamos lá. Então, a pergunta é muito boa. Pessoalmente, eu não acredito num Estado religioso que impõe a religião às pessoas. Pessoalmente e nem religiosamente, porque o Alcorão diz que não existe imposição contra a religião, né? Lá ikraha fi-din, não existe imposição contra a religião. Não dá certo, tá? Então, eu acredito na iniciativa de grupos, de pessoas que se juntam em movimentos, que mobilizam, que procuram estudar, divulgar, assim como o movimento negro evangélico faz, uma comunidade como o Rizoma faz. É nisso que eu acredito, entende? Inclusive, tem um dito do Imam Malik, né, um sábio muçulmano do passado, que dizia que o sábio, quando se junta com o rei, corrompe a sua religião. O rei, se se misturar muito com o sábio religioso, ele pode acabar corrompendo sua política. Então, os dois têm que estar separados. E essa também é uma característica do Islã em África. Vocês sabiam, por exemplo, que o Senegal ele é 95% de população muçulmana, mas não é um Estado islâmico? Mas o Islã é internalizado nas pessoas. Eles não precisam de um Estado islâmico impondo uma Sharia, né, como alguns querem fazer no norte da Nigéria, como o irmão Guilherme falou. Não precisa disso. Para quê? Por que o Estado tem que se meter? Está entendendo? As pessoas seguem as leis, todo mundo está de acordo e vivem suas vidas. Né? A religião não só a minha vida privada, é a minha maneira de lidar com as pessoas. E a gente tem muitas iniciativas, sim, tá? Em relação à questão da mulher, vários grupos, mulheres tomando a frente, principalmente. Existem mulheres cheikas, isso não é falado. Existem muitas mulheres cheikas que estudam, que ajudam outras mulheres e que auxiliam, e tem irmãos que chegam juntos também. Eu, por exemplo, eu conheço pessoalmente e sigo um muçulmano da Inglaterra, que é de origem nigeriana, o Habib Akande. Ele é autor também, tem vários livros escritos
e é um cara que trabalha sobre sexualidade islâmica. E ele puxa a orelha dos irmãos muçulmanos o tempo todo, ele critica mesmo, ele vai para cima, porque os caras são casados com as esposas e querem tratar igual o homem das cavernas. E não é isso que a religião ensina. Né? Mas eles culturalmente pensam que tem que ser assim, mas não é verdade. Então, por isso que, mais uma vez, eu volto àquele slide 12 que o pastor Gustavo falou, a gente conhecer realmente o que ensina o Islã, e não seguir o que a cultura ABC dele ensina. Entende? Se a gente for ver realmente, aí tem coisas muito boas. Está entendendo? Né? Nada do que a gente imagina. Se vocês acompanharem, assim, procurarem na internet depois Habib Atandi, vocês vão ficar surpresos, né, com as coisas que tem assim, em relação à mulher. Entendeu? Perfeito, perfeito, Karim. Bom, todo mundo deu uma arrumadinha aí, eu vou fazer umas considerações finais, para a gente ver se a gente pode tirar uma foto bem bonita aí de todos nós. Eu gostaria inicialmente de agradecer o MNE por essa iniciativa que se mostrou enriquecedora, e que venham, a gente está nesse caminhar de 21 dias, que eu não lembro até a data que vai, mas se você puder falar, que data vai até dia 27. Tem uma série de palestras, todas, e isso eu não falo só por falar, todas são muito interessantes, cada um tratando do seu tema, então eu sugiro, encorajo que vocês participem, que nós participemos, para falar a verdade. Queria agradecer muito o irmão Karim pelo carinho, pela disponibilidade, pela didática, pela dedicação que você teve em investir inicialmente em si mesmo para poder adquirir esse conhecimento e ter a humildade em dividi-lo conosco. Muito obrigado pela sua presteza nisso, tá? Queria agradecer também todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Hoje é uma quarta-feira chuvosa em vários lugares, a dificuldade de internet, e mesmo assim vocês persistiram, nós persistimos. Eu digo uma coisa, vou dizer isso aqui para vocês agora, muitas vezes a resistência já é uma vitória. Então nós resistimos hoje e saímos vencedores nesse processo. Uma coisa que a minha amada irmã, eu também sou fã da Kel, tá? Alguém escreveu ali, eu também sou fã da Kel. Eu gosto de ouvir a Kel falar. A Kel falou sobre a questão da historicidade do processo. A história ela vai se desvelando e se revelando na caminhada. O presente é ancestral e o futuro é ancestral. Saber a nossa ancestralidade é fincar os nossos pés num solo fértil e firme. Então, todas essas iniciativas aqui, elas amadurecem não só o nosso saber, mas a nossa alma para andar e caminhar nesse mundo que tenta nos destruir a cada dia. Então, agradeço. Foi a primeira vez mediando aqui no MNE. Se falhei em algum momento, prometo aprimorar se tiver outro convite, mas muito obrigado pelo carinho.